Check-up de Carreira. Estamos começando mais um programa e o tema de hoje é Empresas Pet Friendly. Ter animais no ambiente de trabalho pode beneficiar seus negócios? Seus funcionários podem ter uma produtividade maior por levar os seus pets para o ambiente de trabalho? Para falar disso, eu convidei meu amigo Alberto Brasil, médico veterinário em clínica comportamental. Beto, boa noite. Boa noite. Obrigada por participar do Check-up de Carreira. Eu que agradeço o convite. É um prazer tê-lo aqui. Eu sou apaixonada por animais, né? Quem me conhece da minha rede de amigos e familiares, né, sabe o quanto eu gosto de cães e gatos. Então, falar disso eu acho super importante. É uma visão diferenciada, né? Olhando para a relação homem-animal, né? E trazer um perito como você, né? Muito bom. Vou aproveitar e apresentar seu currículo para os nossos telespectadores. Então, Alberto Brasil Nogueira, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, atuante na empresa Tudo de Cão, pós-graduando em etologia clínica veterinária, certificado também pela Universidade Federal de Viçosa em homeopatia popular, medicina chinesa humana, radiestesia, psicossomática, uso de plantas medicinais, geobiologia básica e florais da Amazônia. Então o Alberto, né, ele é zen em terapias, como que a gente pode falar? Em terapias alternativas? Complementares, né, para a saúde animal. E também eu vi que você fez alguns cursos, né, de terapias alternativas também humanas, né? Sim, que ajudam nesse processo de reequilibrar o animal, já que ele está inserido numa sociedade humana. É isso que eu ia falar. Que legal. E assim, eu conheço o seu trabalho, mas explica pra gente o que um médico veterinário em clínica comportamental faz. Bom, a gente avalia como que o animal está sendo impactado pela rotina dele, se isso tem algum impacto na saúde dele, se ele está adoecendo devido ao contexto que ele está, ao tipo de interação que ele tem com os humanos, a tudo que envolve a interação com o humano como um todo. E se o comportamento dele não está impactando a saúde dele. Então a gente verifica principalmente se o animal não está sendo impactado pelo comportamento e se o comportamento não está impactando a saúde dele, para ver se ele não está, por um medo, por um comportamento agressivo, inseguro, ele não está gerando, por exemplo, uma disfunção no rim ou no coração. E se uma disfunção no rim ou no coração ou no fígado não está gerando algum comportamento alterado, como por exemplo uma agressividade. Ah, entendi. Bem bacana, né? Então, na verdade, você leva em consideração o local do animal, né, onde ele está inserido e o comportamento dele. Porque às vezes o que acontece? A gente hoje está acostumado a levar nosso cachorro no veterinário, né? Claro, para vacinar, aquelas rotinas básicas de qualquer, a gente fala que é tutor, né, do animal, para uma vacina, mas às vezes a gente esquece mesmo de ter a sensibilidade de entender o comportamento do animal, né? E como isso é feito. Exatamente. Como que ele é manipulado no veterinário, o ambiente que ele está, se é propício para um animal com os sentidos tão apurados, né? Ele é colocado num local que é montado às vezes para o padrão de medicina humana. Então você vai numa sala de espera que é o padrão humano, mas não é o padrão de um cachorro. Exatamente, né? E a gente realmente não pensa nisso. Assim, é como se fosse no automático, mas realmente impacta completamente na vida dele. Sim, com certeza. E querendo ou não, dependendo se o animal tem um comportamento agressivo ou, por exemplo, o meu Golden, eu tenho um Golden Retriever de 5 anos, o Beto conhece, o Sky, ele, todo dia, a gente aqui em São Paulo, a gente está vivendo aí chuvas torrenciais todos os dias. Ele tem um comportamento de medo, de pavor, e ele não consegue ficar sozinho. E aí, querendo ou não, impacta na vida do tutor, porque você precisa ir trabalhar com isso, né, entender esse comportamento dele e até ter uma pessoa com ele em todos os momentos que tem chuva.
Porque se você vive numa cidade que chove muito em determinados períodos, o animal ele entra num estado de medo, de insegurança, de estresse. Parece que ele vai infartar. Isso altera toda a química do corpo dele e faz ele ter predisposição a doenças a médio e longo prazo, ou até mesmo de uma maneira aguda, se for muito intenso o medo. A sensação negativa que ele tem. E é o que você falou, a percepção do animal é muito maior do que a nossa, né? Ele tem aí eu não sei como que a gente pode falar, sensibilidade. Né? Uma sensibilidade, por exemplo, ele começa a ficar ansioso 30, 40 minutos antes da chuva. Então é como se ele sentisse a movimentação das nuvens, do vento, né? Então aí o quão importante entra o seu trabalho para tutores como eu que passo por isso, e a gente sabe que nós temos animais de estimação, né, cães, gatos, que eles realmente têm essa questão, né? Muito legal. Até usei o exemplo do Sky aqui para todo mundo entender aonde entra o trabalho do Beto. E ele faz esse trabalho maravilhoso, é meu colega, e então a gente resolveu também trazer esse tema hoje, que é empresas pet friendly. Ter animais no ambiente de trabalho pode beneficiar seus negócios? Eu conheço alguns cases, né, de empresas que realmente a empresa é numa chácara, é numa casa, e aí realmente os donos deixam, né, que os seus colaboradores tragam os animaizinhos para trabalhar com ele. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, então, quais são os benefícios de tornar a minha empresa pet friendly, na sua opinião? Bom, existem os benefícios para o animal, para o funcionário, para o trabalhador da empresa, e também os benefícios para a empresa como um todo. Eu vou começar falando primeiro para o animal. A gente vive uma cultura onde há alguns bons anos atrás acreditava-se que deixar o animal sozinho em casa por 24, 48 horas com comida, água e um ossinho era o suficiente para ele estar bem e estar confortável. Viver tranquilo. Baseado em estudos mais atuais e na percepção que nós profissionais da área temos ao longo das últimas décadas, a gente verificou que eles, a partir de 4, 6 horas de isolamento, de reclusão, longe das pessoas com quem eles têm vínculo, é o suficiente para eles já começarem a entrar num nível de estresse por isolamento que traz malefícios para a saúde deles. Traz algumas consequências que não são boas. Alguns animais se adaptam, mas não quer dizer que por eles se adaptarem que eles gostam disso. Ou que eles estão felizes, né? Que eles estão felizes, exatamente. Eles sabem lidar com isso, mas não quer dizer que isso faça eles gostarem disso e se sentirem bem e ter uma fisiologia relacionada a um estado emocional positivo. Então, a possibilidade de poder incluir o cachorro na nossa rotina, de poder trazer ele para nossa empresa, junto para o nosso trabalho, isso favorece muito o bem-estar deles. E, além de tudo, enriquece a quantidade de exposição a estímulos novos. A gente possibilita para o cérebro deles novidades. Expõe os aprendizados. Eles têm que aprender a lidar com as pessoas que vão estar lá, com as situações das quais eles vão estar expostos. Com os outros animais também, com o convívio, né? Isso, além da parte mental de lidar com os estímulos sonoros, visuais, táteis e tudo mais que vai ocorrer no ambiente, tem a atividade social. Eles são animais sociáveis. Então, outra coisa que faz eles não gostarem tanto de ficarem isolados em um lugar por 10, 12 horas, que é a carga de trabalho aqui padrão no Brasil de empresas, claro. Que você proporciona para ele a manifestação da natureza dele, sociável, que é interativa. E interagir, né, com outros animais e com o ser humano. Exatamente, então ele tem essa possibilidade. E aí isso traz benefícios pro funcionário. Porque imagina, tem muitas pessoas que a empresa às vezes nem sabe disso, mas o funcionário fica lá 10, 12 horas no trabalho e quando ele volta a casa dele está destruída, cheia tá com sujeira pela casa inteira. Então a pessoa chega já cansada do trabalho, ainda tem que ir lá limpar, fazer um monte de coisa. As necessidades do bichinho de estimação, né? Exatamente, tem que limpar, tem que levar o cachorro para sair, para passear, então fica muito maçante. Desgastante.
E esse estresse reverbera no rendimento desse profissional. Na sua produtividade, exatamente. Então, para mim, na minha opinião, esse é um lugar em que há um benefício para o funcionário, que ele vai ficar mais tranquilo. Puxa, alguém da família dele, né, que não é um humano, mas é da família animal, está próximo a ele. Ele tem a tranquilidade de que ele está suprindo as necessidades básicas desse cão. Ele pode até, de repente, num momento de café, né, de pausa, ir alimentar o animalzinho dele, ou levar na rua para fazer as necessidades básicas, né? E exatamente essa atividade, ela traz benefícios para o rendimento do profissional, porque muitas vezes os profissionais nas empresas ficam focados em trabalhar e esquecem que é importante fazer pausas. E essa falta de pausa sobrecarrega a coluna, sobrecarrega a musculatura, dá tensão, fadiga mental. E o animal estando ali, ele obriga a pessoa a fazer pausa. Exatamente. Seja porque ele chega ali pedindo um carinho, você desvia a tensão, relaxa um pouco, dá uma relaxada, ou porque você tem que pensar em ir pôr uma água para ele, brincar um pouco, levar ele para passear, para fazer as necessidades fora do local. Então, esse benefício para o profissional é importante. Além disso, a presença do animal no local, ele favorece interações. Existe um estudo, acho que é da Universidade de Cornell, que eles avaliaram o rendimento dos profissionais em uma reunião sem animais presentes e com animais presentes. As pessoas, quando tem um animal no ambiente, elas se soltam mais, elas relaxam. Acho que é devido a um comportamento natural do ser humano, que é a naturofilia. Nós temos filia, nós temos atratividade e um certo apreço por coisas naturais. Olha que legal. Plantinha, você coloca uma plantinha no local. A gente já sorri, né? Quem ainda gosta de planta fala, olha como tá diferente. Traz uma sensação diferente. E um animal traz uma sensação mais diferenciada ainda. Por isso que hoje em dia eles são tão utilizados em terapias assistidas em hospitais, creches, em asilos, porque eles trazem uma coisa que a gente não sabe explicar tão bem. Já explica-se um pouco a química que isso desperta na gente, mas não temos uma explicação. Né? Ainda estamos pesquisando. Um dia a gente vai ter umas respostas mais intensas, mais aprofundadas. Mais elaboradas, né? Mas então esse benefício, ele vem para o funcionário quando o cachorro está ali. Ele traz esse conforto, ele puxa assunto, às vezes as pessoas estão ali conversando, de repente começa a conversar do cachorro. E aí isso puxa uma afinidade, né? Aumenta a possibilidade de criar vínculo com uma pessoa lá da empresa, às vezes você nem conversava. Você nem interagia com ela. E às vezes a gente, né, o humano tem muito disso, né, julgamento. E aí, se por exemplo, se você tem um bichinho, eu também tenho, então às vezes se não tivesse um animal no contexto, eu ia olhar pra você e ia falar, não fui com a cara do Beto, né? Uhum. Agora, se de repente, por causa de julgamento, empatia, essas coisas, e de energia também, mas olha, se você de repente se conecta, porque você tem um cachorrinho, eu gosto de cachorro e também tenho, aí já vou perguntar, qual que é o nome dele? E aí você já conta a história, eu também já conto a minha e a gente já fica amigo. Exatamente. E ali você já reduz até mesmo situações de conflito no ambiente. Exatamente. Então ele consegue ser às vezes um mediador, né? Por mais incrível que pareça essa possibilidade, mas a presença deles alivia às vezes a carga social. Você não fica pesado assim, de frente a frente com uma pessoa. Tem um cão ali para desviar um pouco o foco, para puxar um pouco as atenções. E isso alivia um pouco a tensão social. Então, tem muitos benefícios que são que vêm junto com o cachorro no ambiente, que as pessoas que estão ali, elas vão colher. E essa colheita, ela vem principalmente na redução do estresse. No estresse da própria pessoa, porque está relaxando por não ficar tempo demais trabalhando, por ter que interagir com o cachorro, por ter menos tensão na hora de interagir com uma pessoa, por se sentir mais relaxado pela presença de alguém com quem ele tem muito carinho, muito afeto, por brincar. Então isso tudo melhora a produtividade do profissional. Sim. E ainda mais a questão dele não se preocupar com o que está acontecendo em casa com o cachorro. Então isso para a empresa traz benefícios, aumenta a produtividade, aumenta o rendimento do profissional. E eu acho que reduz até tempo de parada, porque às vezes pela preocupação você acaba parando mais, parando até mentalmente, porque lembra que, poxa, quando chegar em casa
por exemplo, eu tô pensando comigo, como que o Sky vai estar? Poxa, ele tá sozinho numa chuva torrencial, ele vai bagunçar a casa inteira. Ou se de repente o animal tá distante de você, você vai ligar para alguém ou vai parar uns minutinhos para saber como ele tá. Exatamente. E aí, esse é o tipo de coisa que a empresa ela busca evitar, né? E quando ela consegue oferecer essa possibilidade para um profissional que ela zela, né, por quem ela tem carinho, né? Afinal de contas, quem faz a empresa são os funcionários dessa empresa. É o talento humano. É o talento humano. Então, quando ela possibilita mais esse benefício para o profissional, ela consegue aumentar também a atratividade para pessoas talentosas, tanto para elas chegarem até a empresa, quanto para se manterem nessa empresa. Porque, pô, tem gente que adora animal. Tem muitas pessoas que são geniais e que gostam de animal. Por exemplo, tem pessoas que escolhem o lugar que elas vão morar, ou a rotina delas inteira só é pautada no animal com quem ela convive. Então, eu vou morar só em casa que tem quintal, porque eu moro com um cachorro. E, às vezes, tem pessoas que buscam até mesmo o próprio emprego pautadas nisso. Porque hoje é muito comum. Muitas pessoas têm um animal de estimação porque ele também, como eu posso dizer, ele é uma companhia e tem outros benefícios relacionados a ter um animal com você, né? Não só pela companhia, mas e aí hoje a gente acaba mudando a nossa rotina por causa do animal. Eu falo porque eu tenho, desde que eu tive, que assim, eu sempre tive cachorros de porte menor, mas a partir do momento que eu tive o sonho de ter um Golden Retriever, a minha vida mudou. Em todos os sentidos, né? E hoje eu acabo me adaptando a lugares e que sejam pet friendly. Até a gente comentou, restaurantes, né? Querendo ou não, você não quer deixar o cachorro em casa, você quer levar, porque você quer ter uma interação com ele no seu tempo livre, né? Passeios, viagens, hoje em dia tem várias pousadas, tem uma pousada que chama Gaia Viva, você já ouviu falar? Ela é excelente e ela fala que quase que ela coloca lá, não aceita humanos, né? Brincando. Mas eu não tinha esse despertar pro lado animal. Mas a partir do momento que você tem um animal de estimação, você realmente começa a agir diferente por causa dele. Ainda mais se você tem essa percepção de que o animal não é somente um animal, né? Que ele se vira lá. Sabe assim, né? Então aí muda mesmo todo o entorno da sua vida. Com certeza. Legal. E como essa escolha... isso mesmo. Como essa escolha impacta na empresa e nos seus funcionários, né? Foi o que a gente falou. Eu tenho que ler a outra pergunta. Como tornar a empresa pet friendly? É relativamente simples. O primeiro passo, eu acho que é os funcionários demonstrarem esse interesse, conversarem com o pessoal responsável por viabilizar. Com sócios, né, também, ou com o RH. E nisso, verificar se todos os funcionários estão de acordo com a presença de animais no local, porque pode ter pessoas que não estão de acordo. É legal haver uma conversa mais interna primeiro, porque se alguém não gosta e a maioria gosta, pode ser que gere um conflito ali. Então, é legal que haja uma conversa entre todos, havendo essa possibilidade. Verificar se a empresa, se o estabelecimento, o prédio, se for no caso de um prédio, ele aceita a passagem de cães, né, pelos elevadores, pelas escadas. E aí as pessoas que vão levá-las têm que receber instruções para saber como que isso vai ser feito. Então é interessante todos receberem um treinamento. Não são todos os cães que podem ir, né, que podem estar presentes em um lugar com esse nível de estimulação. E então as regrinhas básicas têm que ser passadas e aí é só seguir adiante. O principal é a conversa inicial e saber se o estabelecimento onde a empresa se localiza permite. Permite, tá. E, por exemplo, permitiu, né, minha empresa se tornou pet friendly. Eu, como tutor, tenho que pensar nisso. Meu cão é tranquilo, não faz mal a uma mosca. Tem algum cuidado que eu deva tomar para levá-lo? Com certeza.
Existe a percepção do que é um cão tranquilo. O que é não fazer mal, pode ser que ele não faça mal a uma mosca, mas ele faça mal a uma pessoa, dependendo de um contexto. É interessante ele passar por uma avaliação antes, para verificar se ele consegue suportar a carga do ambiente que a gente vai levar ele. Então é interessante verificar se ele, se o lugar onde a gente vai deixar ele ao longo do dia, se tem passagem de muitas pessoas, onde vai ficar a caminha dele. Se ele se o local é fresco, arejado, né? Sim. Tem as questões, antes das comportamentais mesmo, tem as questões de saúde. Tem que verificar se ele está vacinado, se ele está vermifugado, porque ele vai entrar em contato com outros animais. E aí, claro que tem que mostrar a carteira de vacinação de todos os animais, né? Ou então uma comprovação de que ele está imune sem vacina, mas por titulação de anticorpos, fazer uma sorologia. Sim, de repente passar por algum exame clínico, né? Exatamente. Isso é importante, a gente... isso, por exemplo, o Sky, ele fica em creche, né? Creche para cachorro. E a última creche que ele estava, pedi a carteira de vacinação, pedi um exame de sangue, que eu tive que ir no laboratório fazer os mesmos cuidados. Exatamente. Mas são importantes, a gente precisa falar aqui que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Claro. Mas é importante. E aí, essa é a parte mais fácil, né? E a parte comportamental que é um pouquinho mais apurada, um pouquinho mais complexa, porque muitas vezes nós interpretamos que um animal parado, quietinho, deitado o dia inteiro, que ele está num nível de bem-estar, que ele está relaxado, que ele está tranquilo, mas muitas vezes ele pode estar muito tenso. Ele só está lidando com aquilo, então ele está ali no meio de várias pessoas, passando, pessoas que ele nem conhece, as pessoas vão lá, passam a mão nele, às vezes ele nem é tão fã de toque. Ele até suporta, mas não gosta. E isso traz uma carga de estresse que a médio e longo prazo vai trazer alguma consequência de saúde. Exatamente, o cachorro pode adoecer. Tanto fisicamente quanto comportamentalmente. Então ele pode desenvolver uma agressividade devido a que as pessoas vão lá e tocam ele, é muito bonitão, um Golden, imagina o seu Golden, tá lá bonitinho no canto dele, as pessoas vão lá e tocam ele de qualquer jeito, sem ele tá esperando isso, e ele começa a desenvolver um comportamento defensivo para evitar isso. Então é importante ter essa noção. É recomendado que se faça uma classificação dos cães que estão indo. Cães agressivos não podem ir nesses estabelecimentos, a não ser que sejam reabilitados antes. E mesmo assim tem que ver se há necessidade real de levar. Mas normalmente fazem fitas, né? Tem lugares que colocam fita amarela nos cães que são... que a gente precisa tomar mais cuidado, fita vermelha nos mais tímidos, fita verde no cachorro que é super de boa, adora carinho. Então, quando a gente vai pensar nos benefícios que a presença de um animal traz para nós temos que pensar também em como viabilizar isso. Chega até a ser um respeito com eles, né? Eles não são um aparelho que você coloca ali que traz bem-estar para todos. Não, eles têm vida, têm vontade própria. Eles têm sentimento, né? Têm sentimentos, têm consciência também do que acontece com eles. Então é importante considerar essas coisas para que senão a gente vai trazer um benefício no início, mas depois de um tempo eles adoecem e você vai ficar com aquela preocupação, seu funcionário vai perder o rendimento em algum momento porque tem que cuidar do cachorro que está indo no veterinário, pagar contas altas, então vai vir um estresse emocional. Então a gente pensa nisso para evitar desgaste físico e emocional e financeiro para os tutores do cachorro no médio e longo prazo. Exatamente, porque aqui a gente está falando de uma visão globalizada de tornar sua empresa pet friendly, né? E no caso, meu cão é agressivo, medroso, ansioso, muito agitado. É possível ensiná-lo a ficar tranquilo no ambiente de trabalho? Se ele é agressivo com pessoas, dificilmente ele vai lidar bem com esse lugar. Se é agressivo com cães, dificilmente vai lidar bem com esse lugar. Também. Se ele é agressivo com gato, é outra coisa. Não tem gato no lugar. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas aí, de repente, se é uma empresa pet friendly, pode ser gato ou cachorro. E passarinho, será que entraria? Tem também, lugares né? que aceitam. O Google, eles são considerados por eles mesmos como uma companhia canina. Eles aceitam em todos os estabelecimentos, as empresas dele costumam aceitar cães e eu acho até que aceitam pássaros. Pássaros, que legal. Tá certo que o pássaro é um pouquinho mais fácil porque ele tem que ficar na gaiola, né?
Será que aceitam pássaros Não livres? sei. Nunca vi pássaro, nunca vi. Pássaros livres também. É possível. Se for bem ensinado, né? Eu já vi papagaios super ensinados que falam, né? E que ficam com o dono. Na verdade, o dono não, com o tutor, perdão. Né? Que é tutor, a palavra de todos os animais. A gente evita desenvolver a noção de posse sobre um ser vivo, porque isso acaba gerando comportamentos em nós que não são tão benéficos na interação. Prejudicam um pouco a interação. Adoro conversar com o Beto. Olha que legal, né? Mas é verdade. Hoje você falou tantas coisas que a gente passa batido, né? Em relação ao animal e que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Se tiver um tempinho, ainda posso... Pode, a gente tem tempo. A gente tem tempo, claro. Uma coisa que é interessante para as empresas que têm o interesse se puder, tenta buscar um profissional para dar o suporte para os funcionários conseguirem viabilizar de trazer o cachorro. Porque, por exemplo, no caso de um cão agressivo, a pessoa pode ser que fique frustrada, porque o cachorro dela não consegue estar inserido nesse local. Exato. Mas é possível, talvez, não há garantias, é possível, talvez, trazer melhor condições de vida para o cachorro, de modo que ele tenha consiga lidar melhor com o estresse e consiga, quem sabe, estar presente, nem que seja por um tempo limitado, na rotina do tutor dele nesse estabelecimento e melhorando com isso a alegria, a felicidade. De todos, né? E aí, hoje você passou essas dicas porque você trabalha na Tudo de Cão, né? Como treinador. E aí queria que você falasse um pouquinho do seu dia a dia de trabalho e da Tudo de Cão. Bom, eu no presente momento tenho trabalhado como treinador. Eu faço a parte de terapia comportamental. Então, cães que... O primeiro lugar que a gente busca é prevenção, né? Então, cães que são filhotes ou que estão que são filhotes. Prevenção é filhote. De desenvolvimento, né? Mas assim, um desenvolvimento até no máximo 1 ano, né? Se possível, antes dos 6 meses. Tá. Eu faço esse trabalho de prevenção, né? Então, ensinar coisas que seriam boas ele saber para conviver, para lidar com o mundo que a gente vai apresentar para ele, a rua, carros, pessoas, ensinar ele a lidar com outros cães. Então, a parte de socialização, que é a parte que previne ele ter agressividade com outros cães, pessoas. Para ele conviver bem com a sociedade, né? E interagir com alegria com o tutor. E aí, descobrindo a realidade do tutor, buscar o máximo que for possível, inserir esse cachorro e adaptar ele a essa realidade. E o ideal seria que as pessoas, quando fossem comprar ou adotar um cachorro, que elas fizessem uma seleção de pareamento. Então, o cão que consegue lidar com o tipo de rotina dessa pessoa, que fosse esse cão. Porque às vezes tem um cão que a gente percebe que o temperamento, que a personalidade, o comportamento dele não são compatíveis com o que a pessoa quer oferecer. E aí não é nem possível às vezes prevenir. E aí a gente vai para o corretivo. Então no corretivo, que é o que mais se tem hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos, é trabalhar com a reabilitação de um cão que já está medroso ou que se tornou agressivo, que acaba desenvolvendo síndrome de ansiedade de separação, alguma síndrome compulsiva, tipo roeu, alguma automutilação. Automutilação, que é comum, né? Alguns cachorrinhos a gente sabe que isso acontece. Fobia, medo de sons, de ruídos, de fogos de artifício. Ou muito agitado. Agitação, né? Que é um sintoma. Na verdade, é um sintoma de algum nível de estresse gerado por muitos fatores. Em geral, esses comportamentos de roer móveis, de fazer xixi, cocô nos lugares equivocados, pra gente pelo menos, eles são sintomas de que há alguma coisa precisando ser ajustada. Ser ajustado, exatamente. Entendi. Então, bacana seu trabalho de você expor, né? Para as pessoas conhecerem, porque quem não precisa de um treinador para o seu cãozinho? Né? Ou você só treina cães? Por enquanto só cães. Por enquanto só. Tá. Só cães. Bacana. Então tá bom. Beto, então queria agradecer, né, sua passagem aqui pelo Check-up de Carreira para falar desse assunto que eu amo animais, né? Então você sabe disso, né?
E é bom trabalhar com tutores que gostam, né, assim, de animais. Porque tem tutores e tutores, né? E eu acho que a gente sempre conversou. É muito importante. Você adotou um cão, um gato, ou seja, um animal, a gente tem que ter a conscientização sobre o cuidado com ele, né? Isso é muito importante. Então, hoje aqui no Check-up de Carreira, eu até gostaria de fazer um apelo, né, aos tutores, quem tem cães, gatos ou pássaros ou qualquer animal de estimação. A gente precisa olhar para ele com outros olhos. Ele é um amigo animal, né, como você falou, que convive com você todos os dias e te dá um amor, né, um amor que a gente fala incondicional, né, amor incondicional de outro mundo. E vamos deixar seus contatos. Quero contratar o Alberto para cuidar do meu cão. Como que a gente entra em contato diretamente com a Tudo de Cão? Pode ligar diretamente na Tudo de Cão. A gente colocou o telefone da Tudo de Cão na nossa timeline, 11 São Paulo, né, 4702-0532. Então, Muito Beto, obrigada, viu? Eu que agradeço. Imagina. E agora eu quero convidá-lo a conhecer o meu canal do YouTube, Marcela Butazzi, é onde o programa Check-up de Carreira é apresentado semanalmente. Toda semana um vídeo novo para você falando de carreira e de assuntos relacionados ao nosso mundo profissional. Agradeço sua audiência no dia de hoje e a gente se vê na semana que vem.